Buenas, pessoal! Mais um vídeo aqui do 420 geossegundos. Dei uma olhadinha na gola aqui pra ver se tá bonitinha, né? A puxada desse vídeo de hoje aqui é perguntar pra você se você já ouviu falar do partido Missão. Talvez ainda não, muito provavelmente, mas na minha visão, ele pode ser uma das apostas mais ousadas para a eleição de 2026 no campo político da direita. Estou dizendo que ele é o mais forte, ou o maior, ou o mais representativo, mas que ele vai estar no cenário com alguma força, eu não tenho dúvidas. Sabe por quê? Porque ele vem com a assinatura do MBL, Movimento Brasil Livre. Sim, aquele que faz ativismo digital, tretas políticas, polêmicas. Inclusive, eu já participei do MBL em 2015, 2016. Estive envolvido diretamente no núcleo de Santa Maria, lá onde eu residia. Participei da Marcha a Brasília, participei do impeachment da Dilma. Então, eu conheço, em certa medida, como funciona o MBL, a força desse movimento, e eu acho que é muito importante fazer uma fala aqui, fazer essa análise nesse vídeo. Editor, bota a vinheta aí. Bom, quando eu estava roteirando esse vídeo, que eu pensei como explicar, né, como analisar a formação do Partido Missão. Como surgiu o Partido Missão? Acho que esse é o ponto inicial deste vídeo. Basicamente, elementarmente falando, ele é o partido político que o MBL começou a construir, lá atrás. Não tem nem precisamente um ano, assim, talvez só os fundadores possam dizer, mas agora, em junho de 2025, eles conseguiram o que a maioria dos grupos de opinião não conseguem: as assinaturas válidas exigidas pelo TSE. A gente pode citar alguns exemplos aqui, como a Aliança pelo Brasil, do presidente Bolsonaro, muita força, muita máquina, muita estrutura, e não conseguiu. Isso é um passo gigante para virar um partido formal, ter as assinaturas, ter os diretórios estaduais, e com isso, né, vai se originar o CNPJ, enfim, aliás já tem, mas vai se ter a chancela do TSE, e aí vai vir tempo de TV, tempo de rádio, acesso a meios de financiamento para fazer campanha. E é interessante nessa análise aqui, que eu quero falar, é que eles fizeram toda essa jornada por fora do sistema tradicional. Eles não pediram apoio a grandes partidos, a grandes caciques, eles fizeram só isso usando a própria base digital. E uma logística nacional surpreendente. Isso mostra como eles estão preparados, como eles estão organizados, e por isso que é um trunfo. Eles conseguiram mobilizar os seus coordenadores, mobilizar os seus mandatários, que estão infiltrados dentro de outros partidos e que têm a tendência a migrar, e com isso captar as assinaturas e colocar a validação do TSE. Então, isso mostra uma maturidade institucional partidária muito robusta, que não é muito comum sem grandes caciques, sem um grande grupo político. E aqui eu faço a comparação com o grupo do Bolsonaro, que tentou a Aliança pelo Brasil e não conseguiu. Então, esse é o primeiro ponto, né? Porque eu acho que ele vai ser uma grande aposta. Essa logística, essa maturidade de articulação e engajamento, tanto físico, presencial, quanto o engajamento virtual. Esse é um ponto muito interessante. Outro ponto aqui desse vídeo que eu acho importante falar, e eu vou colocar a imagem aqui, o editor vai colocar, é o livro amarelo. O livro amarelo eu achei particularmente uma coisa fantástica. Por quê? Todos os partidos têm seus estatutos, têm suas orientações, né? O seu manifesto. E o pessoal do MBL pegou isso, condensou num livro e chamou de livro amarelo. Uma espécie de um manual, de um guia político, assim, que reúne um diagnóstico do Brasil feito por eles e por uma camada de pessoas de várias áreas do conhecimento, desde professores, filósofos, economistas, youtubers. Uma coisa fantástica, que mistura muito bem a geração milenal, a Z, com os baby boomers, e disso eles fizeram uma ferramenta de engajamento e monetização. Ou seja, o que os outros partidos consideram quase como uma chatice, né? O Novo tinha feito uma coisa muito parecida com isso, mas o Novo não monetizou.
O Novo, quando se lançou, tinha como o seu manifesto, o seu estatuto, os seus valores, a sua missão, né? Missão e visão, a grande toada de aglutinação de pessoas. O MBL fez a mesma coisa que o Novo fez, porém monetizou isso. E isso acabou, né, trazendo ainda mais volume, mais crescimento para a formação do partido. O que é, na minha visão, genial. Porque é uma coisa que ao tu fazer com que as pessoas comprem o livro amarelo, elas se sentem partícipes daquilo, se sentem como ativistas daquilo. E eles têm vários conceitos no livro amarelo, assim, eu já dei uma lida rapidamente. Ele é uma mistura de um liberalismo econômico com um certo conservadorismo, em costumes principalmente. Eles se estabelecem, eles leram muito bem o, a essência do pensamento brasileiro. E o mais incrível, sem depender de qualquer posicionamento de algum estrelão ou figura grande. E isso que eu particularmente acho fantástico também. Tem mais um ponto que eu vou trazer aqui agora. Eu acho interessante trazer aqui, nessa parte final do vídeo, é que o Partido Missão é o braço institucional agora do MBL. E isso é uma característica desses nossos novos tempos. Um canal primeiro, um movimento de jovens ativistas políticos que usam as redes sociais e o YouTube para se posicionar, construir engajamento, construir posicionamentos, se lançam nas campanhas, nas campanhas regulamentares, nas campanhas de política mesmo tradicional, né? O Kim Kataguiri foi deputado federal, eles tiveram o Fernando Holliday, tiveram vereadores no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pedro Duarte, se não me engano. Enfim, eles tiveram vários representantes, né? Principalmente lá, eu não consigo recordar agora de cabeça, se não me engano, a primeira eleição que eles participam é a eleição de 2016. Eles lançaram até um grande site onde tinham todos os vereadores que tinham corroborado e subscreviam os valores do MBL naquele momento. A estratégia deles foi de tentar se infiltrar em outros partidos. E não deu certo. Até esses tempos eu vi um corte do Renan falando sobre isso. Acho que foi no JP News. Mas enfim, o que eu quero falar nessa parte do vídeo aqui é que o Missão é um braço institucional do MBL, que vai continuar existindo. Me parece que o Missão não vai engolir o MBL vai continuar existindo como um ativismo, como um movimento de redes sociais que vai endossar a Missão, que eles querem que chamem a Missão, inclusive, que vai ser o partido político. Eles têm uma outra coisa muito interessante que eles criaram, que se chama-se a Valete, que é uma revista onde eles trazem um núcleo cultural, filosófico, acadêmico, de pesquisa, muito legal, uma revista muito bacana, que também é monetizada. E com isso, o MBL tem as alavancas necessárias para postular qualquer coisa. A presidência da República, o governo do estado de São Paulo, outros estados, lançar bancadas. Eu acho que vem um movimento político muito forte, talvez tão forte quanto o próprio PT e o MDB, que na minha visão, são os dois partidos mais robustos em manifesto, em organização, em estrutura, em existência partidária. Porque eles fizeram realmente o elementar, reuniram o elementar. Então as pessoas, por exemplo, que estão no União Brasil, que estão no Novo, que estão no PSDB, que estão no PL e que se identificam com as pautas do MBL, hoje já provavelmente, até no PL parece ter uma certa rixa, acho que não, né? Acho que as pessoas que estão no PL talvez não tendem a ir à omissão, mas que estão nesses outros partidos, que estão na direita e passam por essas crises de identidades, como até o Podemos, a gente pode citar, tendem a ir para a omissão, obviamente respeitando a cartilha que ou Missão vai propor, né? E isso mostra como a política está se portando, como está sendo a política agora nessa nova era, um novo normal. Mas bem, pessoal, o vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Se tu quer continuar acompanhando bastidores, análises minhas aqui da política, te inscreve no canal, deixa um like aí no vídeo, tá bem? Valeu, um forte abraço.